alavancar a sua vida da nossa imersão da gagueira à fluência. Você não vai ter mais desculpa de não saber o que fazer. Eu sou Jorge Roman e você está no canal com o maior acervo de superação da gagueira, com técnicas, dicas, treinamento, exercício, tudo para fazer você superar a sua gagueira. Vamos junto que vamos mais longe. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai saber a causa da sua gagueira e as 10 características de como você anular toda a sua gagueira. 10 características. Eu vou te explicar passo a passo, detalhadamente. Não vou me alongar muito, eu quero ser mais objetivo possível para todos verem. Para você ver e conseguir entender quais são as causas e detalhe, o melhor, e qual é a característica, quais são a característica que você tem que ter para poder anular a sua gagueira. Eu não sabia essas características. E hoje, de repente, você não tem e não sabe que tem que ter. Não posso falar que sem essas características você não vai conseguir superar, mas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais árduo. Com essas 10 características, você vai conseguir muito mais fácil entrar na sua jornada e caminhar na sua jornada. Então, na minha época, eu não tinha isso, então era muito mais difícil. Depois que eu entendi e consegui implementar na minha vida, e detalhe, não precisa ter dom, não precisa ter nada disso, só precisa de empenho, querer se desenvolver. Você vai desenvolver todas essas características e conseguir implementar na sua vida e seguir. Aí você vai conseguir. Porque eu consegui, você vai conseguir. E vou te mostrar tudo isso hoje. E fica até o final que eu vou detalhar passo a passo. São 10. Vou ser bem objetivo, não vou me aprofundar muito nas 10, para só te mostrar. Depois eu posso fazer outros vídeos mais longos para você entender melhor. Mas eu só quero ser o mais objetivo para você entender essa imersão, para você conseguir. Tem pessoas que chegam para mim no meu WhatsApp, se você ainda não está na minha lista VIP, está aqui embaixo o link da descrição, vai lá e conversa comigo que eu falo com você pessoalmente. Tem pessoas que falam que não tem tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas você tem que entender uma coisa. Eu também não tinha tempo. As pessoas falam, eu trabalho de manhã até a tarde, depois eu vou para a faculdade, chego em casa cansado, tenho que estudar, ou então eu faço faculdade de manhã, estudo à tarde, aí depois eu vou para casa, tenho que estudar de novo, e pai, não tem e tal. Cara, isso não importa, infelizmente não importa. O que importa é você conseguir adaptar a sua rotina, o treinamento e a fala. A gente não pode dar desculpa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Nós temos que ser responsáveis pela nossa superação. Eu te dou um mapa, mas quem percorre o caminho é você. E o caminho com essas 10 características, primeiro você saber na causa. De repente hoje você não sabe por que as causas que você faz você gaguejar. Você supõe, tal. Não, hoje eu vou te falar quais são, e você vai ver que isso realmente, e não sou eu que estou falando, é a neurociência, é a ciência, é a fonoaudiologia, é todo mundo falando isso. Não sou eu que estou inventando. O que eu vou te passar depois são as 10 características. Com elas você vai conseguir. Você vai conseguir, vai ser muito mais fácil. São 10. 10. Você vai implementar na sua vida, vai desenvolver. É simples, mas não é fácil.
Você vai ter que passo a passo ir indo desenvolvendo o seu e evoluindo para você conseguir ir, cara. Para você conseguir ir. Senão se você não tivesse na mente, na minha época, na minha casa, só para te dar um exemplo, meu pai gosta de ouvir coisas altas, música, televisão, futebol alto, na última altura, e a minha mãe vê novela alta, minha irmã, rádio. E eu não conseguia. Onde eu ia fazer o treinamento? Eu tive que me adaptar. E essas 10 características me facilitou essa adaptação. Eu fazia os meus treinamentos dentro de um carro, dentro de um Fusca verde, um calor aqui no Rio de Janeiro, no verão, eu lá dentro fazendo meditação, leitura em voz alta, entendeu? Fazendo respiração diafragmática, fechava tudo ali, era quente, mas eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. E hoje eu quero te mostrar, mas se eu não tivesse algumas dessas, eu não tinha todas, mas ao longo do tempo eu fui adquirindo e desenvolvendo em mim mesmo, sozinho, sem ninguém, estudando, lendo livros e artigos e cada dia evoluindo, mesmo que seja 0,1%, passo a passo, degrau por degrau. E agora para ficar mais didático, eu vou aqui na tela do meu celular, que eu não uso aqui o computador, eu uso o celular, e eu vou te mostrar passo a passo aqui no meu mapa mental, igual aquela última aula última não, né? Outra aula que eu mostrei para vocês. Eu tenho um mapa mental aqui e vou mostrar passo a passo todas as características, todas as causas, e você vai entender bem didático para você ir em frente, beleza? Vamos lá para o mapa mental. Olá, agora sim, agora estamos aqui no meu mapa mental para ser muito mais didático, muito mais objetivo, para você entender realmente como que é as causas que você gagueja hoje, que você tem a gagueira e principalmente as 10 características que você vai ter que desenvolver para anulá-las. Se você desenvolver as 10, com certeza você já está a um passo da superação, porque vai ser muito mais fácil. Mas nesse vídeo agora eu quero ser mais didático, mais coerente, mais objetivo, para não ser muito longo. Eu não vou me aprofundar em técnicas, em dicas para você conseguir implementar. Eu vou te apresentar as 10 características e vou te dar como você vai fazer isso. Bem simples, bem didático. Fique comigo até o final. Perdão. Fique comigo até o final que você vai entender, cara. Se você entender isso, com certeza você vai conseguir, muito mais fácil conseguir adquirir e conquistar a sua superação da gagueira. Beleza? Vamos começar pelas causas. Hoje, de repente, você não sabe, você ainda não pesquisou, não foi no profundo para saber o que realmente a sua gagueira vem, da onde ele vem, por que você é gago, isso, aquilo. Então tem alguns estudos sobre isso. E hoje a fonoaudiologia, os especialistas em fala e tal, eles falam que as principais causas são 4. Essa primeira aqui, que eu vou mostrar, para nós no meu canal, não vem ao caso, mas eu quero mostrar porque é um estudo e isso acontece, mas para nós aqui, para o meu canal, deve ter aí 0,1%, talvez alguém esteja assinante e esteja vendo, que é condições médicas. É o quê? É um acidente de carro, é um AVC, Parkinson, várias doenças que pode vir, a pessoa vir a ter a gagueira. Mas eu creio que aqui, no meu canal, nosso canal, não tenha muitas pessoas assim.
Se tiver 0,1%, não tem como saber realmente, só fazendo uma pesquisa, mas existem pessoas. Mas não é o nosso caso, eu só quis trazer para você entender que também tem essa possibilidade. Tem pessoas que gaguejam, que tem um problema neurológico mesmo, de acidente, AVC, o que for, e vários outros, entendeu? Mas eu quis trazer mais para informações, para você entender realmente. Mas para nós, os três próximos, são fatores primordiais e fatores gritantes de causas mesmos que você com certeza tem uma ou as três. No mínimo duas você vai ter. Ou todas, no caso. Eu tinha todas. Então, cara, é o seguinte. Primeiro é uma predisposição orgânica. O que quer dizer isso? Existe uma controvérsia. Uns falam que sim, outros falam que não, mas já tem estudos. Eu não vou trazer aqui estudos para você, para não ficar muito longo, mas você pode procurar pesquisar, porque ontem, como eu falei, o que você tem que desenvolver é você ir em busca. Então você vai buscar mais informações, estudo, mas existe sim estudo dizendo que já identificaram uma predisposição orgânica que pode vir a ser desenvolvida ou não, entendeu? Mas existe, todo mundo que tem gagueira, na sua maioria, perdão, tem uma predisposição orgânica. Por isso que tem esse caso da pessoa ter uma recaída e retornar. É como se fosse um câncer. Exemplo, a pessoa tem um câncer. Geralmente, a pessoa que tem um câncer, ela desenvolve outro na sua vida porque ela não se cuida. Ela não se cuida, ela se cura do câncer, mas continua com os mesmos hábitos anteriores. De comer mal, de não fazer exercício, sei lá, vários fatores que vêm de novo acarretar novamente, não faz os exames devidos, né, no caso do câncer, que vem ela ter o câncer. E a gagueira não foge disso. Eu tenho relatos e relatos de pessoas que têm recaídas, que estão, sei lá, 6, 1 ano, 2, 3, acham que já estão superados, aí relaxam, não ficam atentos às palavras temidas, a pronúncia, a consciência verbal, etc, etc. E venham o quê? Venham a ter uma recaída que provavelmente, se você não tiver um arcabouço de ferramentas para você poder enfrentar aquela recaída, tanto mental e tanto de fala, você vai voltar pior. De repente vai ser pior, igual aquele famoso efeito sanfona, que é de quem emagrece, engorda e tal. É a mesma coisa, a pessoa foi ali enfrentando a gagueira, sendo espontânea, consegue ter uma fala muito boa, mas ela foi no seu instinto natural. Então, se ela tiver uma recaída, e ela não tiver uma metodologia, ou então não tiver um método ou ferramentas, ela vai ter um baque maior e ela vai ter uma tendência de ficar pior do que era antes. Por isso que é muito importante a gente ter um arcabouço de ferramentas, uma armadura mental, para que tenha uma possibilidade de você ter uma recaída, você logo retornar o seu estado anterior. Assim você vai conseguir, com certeza, caminhar e as recaídas não vão ser gritantes para você, entendeu? Então, uma predisposição orgânica, eu não posso vir aqui falar para você que isso não existe, porque é neurociência, é ciência, é pesquisas, e sim é controverso, muitos não acreditam, mas essa é uma das causas, mas não é uma causa que vai fazer. Com as características que eu vou mostrar logo depois, você vai entender que, cara, não é predisposição ou não que vai fazer
que você não consiga falar direito, ter uma fala suave, espontânea e bem esclarecida, e não robotizada. Porque não adianta você ter uma fala que eu aqui estou, muito obrigado. Não, cara, você vai ter uma fala como estou falando aqui. Bem suave, bem espontânea, falando mais alto, falando mais baixo. Você vai brincar com a sua voz, porque você vai conhecer. E esse é mais uma das causas que são... Aqui, opa, perdão. É uma das causas. A terceira causa, que também é para nós, que é o fator social. O que é o fator social? É o seu meio. É como eu falo nos vídeos anteriores. É o seu externo. Entendeu? Perdão. É o seu externo. É onde você vive. Entendeu? Principalmente aonde na sua primeira infância. Se ali você não tiver um lar como um lar adequado, com certeza você vai desenvolver mais facilmente a sua gagueira. Porque eu tenho 3 filhas, de idades pequenas, 10, 6 e 1, e eu crio um ambiente adequado para ela não venha a ter. E provavelmente ela tem essa predisposição, porque a minha família, a gente aqui tem uma locomoção, uma articulação motora mais rápida, a gente anda mais rápido. Eu andei com 7 meses, minha filha com 9 meses, mas a nossa fala demora um pouco. Eu desenvolvi a fala um pouco mais tarde, a minha filha também. Então, o que eu faço? Eu trago um ambiente adequado para ela. Se ela fala uma palavra errada, eu não corrijo, e sim falo para ela repetir. E ela tem uma fala hoje muito boa. Não tem... claro que ela tem uma clareza mental, ainda não tem, mas ainda não desenvolveu e nem vai desenvolver, porque o meu ambiente social é adequado. E eu não tive esse ambiente adequado. Meu pai era muito nervoso, minha mãe um pouco submissa, então eu tomei surras, como eu falei no vídeo anterior, nem o vídeo anterior, perdão, eu falei nesse começo desse vídeo que meu pai era muito nervoso, eu não tinha um ambiente legal para me treinar. Na infância, no vídeo anterior, eu falei que ele jogava os cadernos na minha cara e eu não conseguia desenvolver. Eu ficava muito tímido, era o calado e não falava. Claro, a gente vai falar para quê? Para ter aquele baque emocional. Então, o fator social, e ele vai só agravando, porque quando você é criança, não importa muito as opiniões. Ao longo do tempo que vai só entrando, você só vai absorvendo aqueles fracassos, e ao longo do tempo, quando você vai envelhecendo, você vai piorando os traumas. Eu digo que são microtraumas. Você vai sofrendo vários traumas pequenos que na hora são imperceptíveis, mas eles vão juntando, fica aquela montanha de traumas. E para tirar, quando você chega na sua fase adulta, né, onde você vai ter mais interações sociais, como trabalho, faculdade, ali nos seus 17 anos para cima, quando as interações sociais ela aumentam e ficam mais complexas, aí complica, entendeu? Complica e você começa a desenvolver mais. Tem pessoas que vêm de uma adolescência lá dos seus 13, 14 anos bem, quando chegam aos 18 pioram, porque vem faculdade, vem trabalho, reuniões, seminários, TCC, e o fator social é um gritante para as causas, para o aparecimento novamente, ou então o retorno da gagueira, é um fator. E o quarto, eu deixei por último, mas não menos importante, e ele é um dos maiores, na verdade,
que é o fator psicológico, o fator emocional, que esse agrava mesmo. Uns dizem, tem uma briga aí das vertentes, mas eu não vou entrar nesse mérito, que uns falam que a gagueira é psicológica, outros falam que a gagueira já tem uma predisposição, mas é genético, o que for, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero ver, sim, a experiência, a minha experiência e a experiência das pessoas, que elas venham falar que o fator psicológico, cara, ele influencia muito, ele influencia para o agravamento da gagueira, ele agrava a gagueira, porque ali, quando você é criança, você não liga muito, você trava, fica triste, de repente chora, mas você logo esquece. Mas quando você já é adulto, o constrangimento é maior, o bullying é maior, a chacota é maior, a zoação, como a gente fala aqui no Rio, são maiores. Então você tende a ficar mais tímido, até você pode desenvolver uma depressão em tudo, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma fobia social, ser introvertido, na verdade, perdão, você ser muito introvertido. Isso, você não é nada disso, você está. Na verdade, você está isso, você não é. Porque a gagueira, se não fosse a gagueira, você não seria assim, entendeu? Você seria uma pessoa tranquila, uma pessoa até extrovertida, falava bem se não fosse a gagueira. Então ela traz ansiedade, nervosismo, você até onde eu não posso falar que eu tive. Eu tive uma ansiedade, uma fobia social, ficava muito dentro de casa, vendo filmes, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, eu era trabalho, casa, trabalho, larguei faculdade e etc. E não tinha vida social. Mas eu não tinha um transtorno de ansiedade, que é quando você não tem. Isso eu não tive, mas tem pessoas que têm, que não saem de casa. Não saem de casa. Eu posso te dar agora uma dica, até do amigo meu, que faz parte da minha mentoria, que ele falou que ele usou, eu identifiquei que ele usou uma coisa ruim, transformou em boa. Que é o quê? Que foi, ele conseguiu, hoje ele é funcionário público, porque ele tinha uma fobia social, não saía de casa, então ele começou a estudar e fez concurso. Ele não conseguia passar em entrevista, então ele fez concurso. Estudou, não saía de casa, estudou, teve esse ímpeto de estudar, passou. Não foi o concurso que ele queria, mas hoje, pelo menos, ele trabalha e está começando a interagir socialmente. Aí adquiriu a minha mentoria para poder se desenvolver mais e está falando super bem. Está no começo ainda, mas estamos indo. E esses são os fatores, os principais fatores, né? As principais causas que possa te dar, que são condições médicas, uma predisposição orgânica, né, neurológica, o que for, que já é estudado, já está, o fator social que vem agravar e o fator psicológico que vem agravar mais. Por que o fator psicológico é tão gritante? Porque, cara, aqui, deixa eu chegar para cá, pronto. Porque você tem um temperamento sensível e emotivo, geralmente a gente tem isso. Pelos microtraumas, a gente vai guardando na nossa primeira infância e na nossa adolescência, não transmitindo, aí a gente vem desenvolver uma insegurança psicológica, a gente fica muito inseguro, os traumas, os choques emocionais não fica muito ruim, desenvolvendo uma fobia social, de repente uma rejeição afetiva. Isso são vários fatores que possam vir. Um ambiente ruim que vem. Não é só o fator psicológico. Geralmente são junções deles que vêm para você ser uma causa. Mas o mais importante é que isso tem solução.
Isso tem solução. Todos esses fatores aqui, eles têm solução. E são as famosas características aqui. Vou botar aqui para você entender. Tudo isso aqui tem solução. É só você desenvolver o quê? As 10 características. Você desenvolver as 10 características para anular a sua gagueira. Se você tiver isso aqui, hoje, provavelmente você já tem algumas, mas você não tem as 10. E quanto mais você tiver as 10, você vai conseguir mergulhar na sua superação. E eu não vou me aprofundar. Beber uma aguinha aqui rapidinho. Eu não vou me aprofundar nelas, mas eu vou te dar dicas para você ter. Simples. Dicas simples para você implementar. Fique comigo até o final, que a 10ª é a mais importante. A 10ª é o alicerce. É a fundação. Sem ela, todas vão cair. Como se fosse uma pirâmide. Ela é a base. A 10ª é a base. Sem a 10ª, já era. Todas caem e não adianta. Beleza? Vamos começar aqui. São 10, como já falei, né? São 10. E a primeira, vamos lá, começar logo, ser mais objetivo para não ficar um vídeo muito longo. E a primeira é a prioridade. Prioridade. Será que você está dando uma prioridade maior para a sua fala? Ou você está mentindo para você mesmo? Vou fazer um vídeo sobre isso. As principais mentiras que falam para nós. Hoje você fala que não tem tempo. Ah, não tem tempo, trabalho muito, é isso. Não. Isso soa o quê? É falta de prioridade. Você não tem a prioridade certa para você conseguir a sua superação. Então, como ter prioridade? Eu separei aqui uma frase fácil. É o que realmente é importante para você, para a sua vida. E o que hoje é importante para você? Será que a sua fala é importante para você? Você tem uma fala boa, uma fala suave, uma fala espontânea. Você vai ter... Se você tivesse hoje uma fala espontânea, será que você iria conquistar mais coisas? Iria conquistar o que você quer? Sei lá, a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos, dos seus clientes, sei lá o que for. Ter ser gerente, ter um cargo a mais e etc. Será que você iria conseguir? Então isso é o quê? É falta de prioridade. Se você tiver a prioridade certa, não, isso aqui vai ser. E detalhe, hoje em dia eles até aumentaram aqui para prioridades. Eu estudei um pouquinho sobre isso e vi quando surgiu essa palavra, não era plural, era singular. Prioridade. Prioridade. Hoje não, você tem prioridades. Mas é importante também ter. Mas a fala, a sua superação tem que ser uma delas. Se não for, você não vai conseguir. E esse é uma das principais. Sem prioridade, você não vai conseguir. Beleza? Então vamos ajeitar o microfone e vamos prosseguir. Vamos para a segunda. A segunda é disciplina. Se você não tiver disciplina na sua vida, você não vai conseguir implementar um treinamento. Porque não é assim, eu quero eliminar minha gagueira, não quero ter mais gagueira, quero superar minha gagueira. Aí você vai, é igual Thanos, né, fazendo uma referência aqui aos Vingadores, um estalar de dedos, uma pílula mágica, você vai conseguir superar? Não, você vai ser
vai ter que ter uma disciplina. Você vai ter que ter uma disciplina diária, todo dia fazer uma rotina. E como que é? O que é a disciplina? Eu separei aqui uma frase só para você entender. É fazer o que tem que ser feito, estando com vontade ou não. Eu podia até aumentar aqui diariamente. Por isso que a motivação é ruim. Por isso que a motivação é ruim. Porque sem motivação, você não vai conseguir fazer. Mas se você tiver uma disciplina diária, vou estipular aqui um horário. Vou ter que fazer meia hora de treinamento, 1 hora de treinamento, 2 horas de treinamento. É você ir lá e fazer sem vontade. É você ir se arrastando, o que for. Ah, não quer, não importa, você vai e ponto final. Acabou. Isso é ter disciplina, entendeu? Isso é ter disciplina. E essa é uma das características para ter disciplina. Agora você sabe que tem que ter prioridade e tem que ter disciplina. De repente hoje você não tenha. Você vai agora se estudar e vai identificar se você tem as características necessárias para poder superar. Beleza? E a terceira é a determinação. Não adianta também você ter prioridade e disciplina e não ter determinação. Se você não tiver das duas e tiver determinação, você também vai conseguir a superação, mas vai ser muito mais difícil. Porque você vai ter dia que não vai treinar, vai ter dia que vai fazer, vai ter dia que vai encarar na rua, mas não está treinando, aí o baque vai ser maior. Então a determinação é muito importante também. Mas eu separei aqui uma frase para você conseguir implementar e ver a importância da determinação. Porque nada vai me parar. A determinação é: nada vai me parar. Sofrer a dor da determinação é melhor do que sofrer a dor do arrependimento. Você prefere sofrer a dor de fazer e nada te parar? Ou você prefere sofrer a dor de passou 1 ano, 2 anos e você está arrependido? O que você prefere? Você prefere a dor da determinação, fazer aquilo sem parar, determinado, ou você prefere a dor do arrependimento? Aí está aqui as três primeiras: prioridade, disciplina e determinação. Não tenha a dor do arrependimento. É a pior coisa que tem. Passou 1 ano, 2 anos, você não começou e você se arrepende. Ah, por que eu não comecei? Você tendo a determinação, pelo menos essa dor da determinação, você vai ter e vai ter proveitos. Vai doer, vai ser dolorido. Fazer aquilo que você não quer fazer é dolorido, mas ao longo do tempo você vai ter mais satisfação do que ficar parado e ter a dor do arrependimento, porque a dor do arrependimento ela não acaba. Você vai até você conseguir a sua superação, aí você acaba aquela dor de ter ficado parado. Beleza? Vamos para a quarta. A quarta aqui é a consistência. Consistência é muito importante. A consistência é primordial, cara. Primordial. Porque ela que vai te dar uma evolução maior. Eu separei também uma frase. É a arte de fazer todos os dias por um longo período de tempo, mesmo que a percepção de melhora seja 0,1%. O que isso quer dizer? Cara, é isso, a consistência que vai te trazer evolução. Porque você fazer, exemplo, tem pessoas que fazem o meu método 3 meses e para. Não adianta, você não vai ter resultado. 1 mês, para. Não tá, cara, é consistência. Consistência é ter a disciplina de fazer todo dia, vamos lá,
aqui, ó, ter a prioridade de fazer, de conquistar a sua superação, ter a disciplina de fazer todos os dias. Deixa eu abrir aqui, que tá ruim de abrir. A disciplina de fazer todo dia, naquele horário, entendeu? Ter a determinação de todo dia conseguir fazer e a consistência, e ter a consistência de fazer a longo prazo, não parar no meio do caminho. A consistência é você não parar no meio do caminho. Porque às vezes a gente tem determinação, disciplina, mas a gente não tem a consistência. A gente para aqui, aí descansa, sei lá, um mês, aí volta, aí para, e volta, e para. O seu desenvolvimento na fala vai ser prejudicado. Não tem o que fazer. Vai ser prejudicado. Então não faça isso. Por favor, não faça isso. Tenha consistência. Tenha consistência. Faça a sutil arte de fazer todos os dias por um longo período de tempo, mesmo que a sua percepção que você está melhorando seja 0,1%. Faz as contas. 365 vezes 0,1 vai ser a sua melhora. Mas você melhorou. Você estava no ponto A, saiu do ponto A e está indo no ponto B. Você tem que ter a consistência, cara. Tem que ter. Se não tiver, vai ser difícil. Não vou falar que você não vai conseguir, mas vai demorar. Vai demorar. E com essas características, você vai conseguir, com certeza. Agora vamos para a quinta, que é a perseverança. Na verdade, as três próximas, que não é resiliência, na verdade, essas duas aqui, perseverança e persistência, são praticamente iguais, mas com detalhes diferentes que eu queria trazer aqui. Por isso que eu botei elas juntas, a quinta e a sexta. A perseverança e a persistência. Porque a perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Persiste, tem a persistência de conseguir, entendeu? Pelo excesso de perseverança. Conseguir a sua fala. Tá entendendo? Trabalhar na sua fala pelo excesso de perseverança. E a persistência está junto, que é o 5 e o 6. É a qualidade do que dura, do que persiste. Ela vai te ajudar aqui, se você for entender bem, é tudo intercalado, tá tudo, aqui estão tudo juntos, tudo intercalado, sem uma, a outra cai. Porque é a qualidade do que dura. E a consistência, junto com a persistência e a perseverança, vai trazer uma qualidade no seu caminhar. Essas são as características. Sem essas características, você não vai ter sucesso na sua fala. Você não vai ter sucesso. Então tenha perseverança. Vamos aqui dar uma recapitulada. As seis primeiras: prioridade, disciplina, determinação, consistência, perseverança, persistência. Tá comigo aí? Tá acordado? Bate palma aí, cara. Olha aí, acorda aí, dorme não. Tá aqui, ó, já estamos acabando. Hoje eu quero ser mais objetivo, não quero chegar em 1 hora. E tá aqui as principais. Ainda vamos para a sétima. E a última é a base. A base. A sétima é a resiliência. Cara, resiliência é uma palavra que muitos não conhecem, mas ela é praticamente o mindset do fluente. É você tomar porrada da vida e não quebrar. É o fardo. É o seu fardo. Não existe fardo maior que você não possa carregar. E esse é a característica da pessoa
que se recupera ou supera com facilidade os problemas que aparecem. Ela não se deixa desanimar. Quando você se desanima, quando você fica triste, você usa resiliência, você tem uma resiliência inabalável e você consegue se levantar. É a arte de se levantar. Caiu, você levanta. Caiu, você levanta. Geralmente as pessoas fazem uma alegoria, uma analogia fala do bambu. Lá na China, Taiwan, Hong Kong, eles usam o bambu como andaime, porque ele é muito resistente. Ele enverga e não quebra. Claro que se você envergar demais, ele vai quebrar. Não tem como. Mas ele é muito resistente. E a gente tem que ser igual ao bambu. Resistente. Não quebrar. Entendeu? E aqui, a qualidade de quem tem a capacidade de se adaptar às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Por quê, cara? Por quê? Infelizmente, você vai ter fracasso, você vai gaguejar, vai ser difícil a caminhada, não é fácil a jornada, é simples, mas não é fácil. Você com o mapa, você vai, então a resiliência vai te ajudar a ter um controle emocional maior. Você não vai envergar, você não vai quebrar, você vai envergar, vai cair, vai comer poeira, vai ficar triste, mas você vai se reerguer e vai seguir, vai levantar e vai seguir. Você vai ser, para quem gosta aqui de história em quadrinho, de filmes da Marvel e tal, você vai ser o Capitão América, que apanha e levanta. E fala a frase gritante dele, não sei se você conhece. Posso fazer isso a noite toda. Essa é a frase do Capitão América, quando ele apanha, cai no chão, ele levanta, se ergue e fala para o seu oponente: posso fazer isso aqui a noite toda. Essa é a frase. E isso que você tem que falar para a gagueira: eu posso fazer isso a noite toda. Eu vou vencer e vou lutar até o final. Beleza? Isso que você tem que ter em mente. Isso que você tem que ter, a resiliência. Já estamos na reta final, faltam os 3 últimos. Esse aqui, o 10º, é o mais importante, cara. E o foco. O 8º é você tem que ter foco. Tudo na nossa vida temos que ter foco. Senão você não tem clareza. Você faz tudo de um pouco e nada dá certo. Você quer abraçar o mundo e não consegue. Então o foco é enxergar com clareza o seu objetivo. Porque aonde a gente foca, se expande. Entendeu? Aquilo que você está focado, a tendência é você achar coisas que outra hora você não enxergava. Você não tinha clareza, você não enxergava aquilo ali. Pô, isso aqui estava aqui na minha cara e eu não estava enxergando, porque você não tinha foco. Se você tiver foco na sua superação, você vai achar a superação. Mas se você tiver foco na sua gagueira, você vai gaguejar. É igual uma pessoa, é igual você também é assim, você ganha uma oportunidade de fala, porque eu falo que toda fala é uma oportunidade que nós ganhamos de falar, de nos expressar, porque somos os únicos animais, vê o microfone aqui, que tem essa expressão verbal de consciência. Então eu falo que você ganha, mas aí você foca, você já chega direto focando que vai gaguejar. Não é assim que acontece? Você não chega e fala, pô, vou falar benzão e pá, todo mundo vai gostar. Não, você fala, cara, vou gaguejar, ai. E pronto, você vai e gagueja. Gagueja, não, no caso. A gagueira vai e entra em cena porque você está focando
na gagueira e não na superação. Então, foque na superação, foque na caminhada, foque em se aperfeiçoar a sua jornada, foque em aprender na jornada, porque, cara, um dos pilares do mindset é o objetivo é o próprio caminho. Claro que você tem um objetivo de ter uma fluência boa, mas no próprio caminho, se o seu objetivo for o próprio caminho, você vai aprender nele. Você não vai sofrer, você vai entender que aquele fracasso na fala foi para você aprender aonde você errou. Entendeu? E o mindset é isso. E aqui vamos continuar. Você já identificando o foco, é ter clareza, e onde você foca e se expande, você já tem a oitava característica, e vamos para a nona, e já na reta final, que é a paciência. Infelizmente, nós vivemos num mundo impaciente, num mundo acelerado, num mundo digital, que tudo hoje é agora e é para ontem, nem é para hoje, é para ontem. Porque assim, na antiguidade, eu até estava falando com a minha filha, que muito antigamente, como que as pessoas se comunicavam? Via tinha até um nome que eu esqueci, acho que é moço de recado, se eu não me engano. Não existia carta, não existia carteiro, ninguém sabia escrever, então era um cara, uma pessoa, geralmente eram os nobres e reis, tinha uma pessoa que ele falava assim, ó, fulano, vai lá na outra cidade, fala para essa pessoa isso, isso e isso. A pessoa pegava o cavalo, viajava 4 meses, 2 meses, dependendo da distância, perdão, demorava para chegar lá, falar o recado, a outra pessoa ouviu o recado, responder, o cara voltar. Aí demorava aí 3, 4, 5 meses. A pessoa que mandou tinha que ter paciência. Entendeu? Aí depois foi evoluindo, já passou, só que quando você mandava alguém falar, a pessoa ou esquecia, ou não sabia o que falar, ou falava a mais ou a menos, dava aquela confusão. Depois veio a escrita, os nobres, na verdade, tinha aquele selo que era tipo um anel, lembra? Você vê a história, você vai entender. O cara selava ali a carta, aí mas mesmo assim demorava para o cara ir, retornar, e ao longo do tempo foi só aí inventar a carta, aí já demorava menos tempo, e hoje, ó, é no estalar de dedos, num piscar de olhos, você manda um e-mail, o e-mail já chega. Você liga, passa um WhatsApp para a pessoa está lá no Japão, na China, ela vai e vê. Entendeu? Beber uma aguinha. Ela vê, perdão. Beber água aqui agora. Então, a paciência é muito importante, porque, cara, não vai ser rápido. Você tem um caminho a ser percorrido. Não vai ser rápido. É entender, a paciência é entender que tudo na nossa vida tem um tempo de amadurecimento. Eu não gosto de falar que tem um tempo pré-determinado, porque a gente não sabe esse tempo, mas tem um tempo de amadurecimento. Tem um tempo já para você. É só você ter paciência que você vai conseguir. Todos conseguiram. Muitos conseguiram, na verdade, nem todos, mas muitos conseguiram. Por que você não vai conseguir? Beleza? Agora vamos no último, pra gente não já tá ficando muito longa essa aula, não quero passar de 1 hora, que é o mais importante, vou até aumentar aqui, é o mais importante, que é a fé. A fé. Não é a fé religiosa, de repente você não é muito religioso, não é a fé religiosa, e sim a fé. Você sabe o que significa fé? Geralmente quando a pessoa fala, você tem fé? É fé no Deus Criador, na fé no universo? Não. É a fé principalmente em você. É a fé de acreditar. É a fé para você acreditar mesmo
que tudo pareça impossível. É a base de tudo, é o alicerce de todas as prioridades. Todas essas 10 características, o alicerce é a fé. Você tem que acreditar. Se você for um cara já mais espiritual, eu posso trazer aqui para você entender que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, das coisas que se não veem. Aqui é a tradução da Bíblia aqui e tal, em Hebreus. Mas não é, se você for religioso, você entender isso aqui, mas isso aqui é uma lei universal. A fé é uma lei universal. Independente se você é religioso ou não, ela é uma lei universal e é a base. Eu deixei por último porque ela é a base. É acreditar naquilo, cara, que hoje não está materializado na sua vida, não está acontecendo na sua vida. Mas se aconteceu com alguma pessoa que é gaga, foi gaga, e não é um, nem dois, nem três, são milhares de pessoas que conseguiram a superação, entendeu? Pessoas que eu nem conheço e você não conhece, que não querem se expor, que às vezes falam aqui ou ali na rede social, mas não querem se expor. E esse, cara, é a base. Se você não tiver essa base, você não vai conseguir ter. Se você não tiver fé em você mesmo, fé de acreditar, e hoje é muito mais fácil. A primeira pessoa que superou a gagueira foi muito mais difícil, porque ele não acreditava, ele não tinha base, ou então antigamente, quando não tinha internet, a pessoa não sabia o que fazer. E hoje você tem a facilidade de ter a fé em você. A fé em você. Você tem que ter essa fé, de acreditar em você, que você é capaz, porque você é um ser ilimitado. Você é um ser capaz, cara. Você é um ser que pode. Basta, Henry Ford falava que se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo nas duas coisas. Porque é você que determina se pode ou não. De repente, hoje você não pode, porque você não está preparado, você não tem as ferramentas, as armas, a armadura para poder enfrentar a gagueira. Não tem. Você tem que adquirir esse conhecimento, adquirir a armadura, ferramentas, armas para ir na guerra e vencer. É igual médico. O cara quer ser médico, mas ele não pode ser hoje médico. Ele vai ter que passar pela árdua jornada para ser médico, que é estudar na faculdade, 6 anos, fazer residência, fazer isso, aquilo. Depois de 10 anos, mais ou menos, você ser um médico respeitado até mais. Entendeu? E esse é os 10. Vou até abrir aqui, todos aqui para você entender. Esses são os 10, as 10 características para anular a sua gagueira hoje. Se você não tiver essas 10 características, a ideia, vou até tirar aqui para ficar melhor. Pronto. Aqui. Muita coisa. 10 características para hoje. Vou até aumentar um pouco, vou passar aos poucos. Você tem que ter prioridade na sua vida, disciplina para treinar todos os dias, determinação para continuar o treinamento, consistência para poder fazer todo dia, um longo período de tempo, perseverança e persistência para não parar e desistir, uma resiliência para suportar os fracassos e as gagueiras, as travas, os bloqueios, a zoação, o bullying, ter o foco necessário para ter clareza e aproveitar as melhores oportunidades de fala, a paciência, porque a caminhada é longa, não vai ser de uma hora nem para outra e nem no estalar de dedo, e a fé
que é a base de tudo, porque se você não ter fé e não acreditar, não vai adiantar, você não vai conseguir. É a base. E esse foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que hoje você sabe quais as causas da gagueira que você desenvolve e também sabe como anulá-la. Tem as 10 características que você tem que ter e você tem que desenvolver. Você vai ter que desenvolver essas 10 características para poder anular a sua gagueira hoje. Se você não tiver, você não vai conseguir. Pode até ser que você consiga, mas vai demorar muito, cara, muito. E você tendo essas 10, as 10, você vai estar muito mais perto da sua superação do que imagina. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa imersão. Vai ser 5 aulas. Estamos aí na nossa segunda aula. Amanhã a gente vai ter outra muito boa, que vamos falar todos os sintomas, todas as travas e o que fazer para sair, técnicas, dicas, e vamos começar a entrar nas nossas técnicas. Beleza? E na última aula, na quinta aula, você vai ter algo inimaginável. Algo que vai fazer você evoluir muito. Mas obrigado por estar até aqui. Vou te dar esse mapa mental. Se você chegou até aqui, você pode me pedir no meu WhatsApp. Vai lá no meu WhatsApp, pede o mapa mental que eu vou te dar para você. Outra coisa, comenta aí o que você está achando. Curte. As pessoas esquecem de curtir, elas entram, vê o vídeo. A retenção do outro vídeo foi muito boa. Foi até além do imaginável, porque a gente tem uma estatística, uma analytics, diz a retenção que tem, e esse vídeo de ontem teve uma retenção muito boa. E obrigado aí por ficar até o final, e você vai conseguir, cara. Você vai conseguir, depende de você. Deixe seu comentário o que você está achando dessa imersão. E agora vamos entrar nas técnicas. Vamos ter vídeo agora de técnicas que você vai conseguir implementar na sua vida, beleza? Vamos. Perdão. Vamos junto. Eu não fui o primeiro e nem vou ser o último. Perdão, deixa eu beber água aqui. Engasguei. Pronto. Aqui é ao vivo, não tem corte. Eu não fui primeiro e nem vou ser o último. Entre na sua jornada, que você vai conseguir. Ai, quer! Imersão da gagueira à fluência.